silenciando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, deixando os problemas do lado de fora do salão, elevando os nossos sentimentos mais nobres a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora. Que nós possamos, neste momento, agradecer e sintonizar com esses espíritos de luz que estão conosco. Que nós possamos, neste momento que estivermos aqui, sermos tocados nos nossos corações, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, para que sejam mais corretos, que nos levem à nossa iluminação interior. Esteja conosco, Senhor, abençoa o nosso Sérgio, que seja um ótimo trabalho, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez então dar seguimento aos nossos estudos do curso Psicologia de Joana de Ângeles. No nosso encontro de hoje, o tema que está proposto no polígrafo de estudos Psicologia de Joana de Ângeles, que vocês têm, é características inibidoras. Esse tema, ele terá sequência no nosso próximo encontro, uma vez que esse assunto envolve uns quantos assuntos, todos de ordem psicológica, portanto, que dizem respeito a questões psíquicas, emocionais, afetivas, profundas, importantes, e que na visão da doutrina espírita, permeada pela ótica de Joana de Ângeles, ganha a conotação especial, a contribuição especial que todos os assuntos que Joana aborda têm no que se refere à questão da profundidade, da integralidade da abordagem, com contribuições da psicologia e da esfera profunda da psicologia de Joana de Ângeles, quando toca a visão de ordem espiritual. Os 4 primeiros pontos das características inibidoras já estão aqui citados, que são a timidez, a inibição, a angústia e o abandono de si mesmo. Nós vamos nos deter nesses 4 pontos no nosso encontro de hoje. Vamos lá então. Angústia. Começo pela angústia. Não é o primeiro ponto do polígrafo, mas acho que pode começar por esse, porque na questão da angústia nós podemos abordá-la como provavelmente o ponto da nossa vida emocional que é mais presente na nossa vida atual. Não sei se não, talvez de todos os tempos. O ser humano sempre, de uma forma ou de outra, viveu angustiado. Mas nós, particularmente hoje, temos várias possibilidades de angústia em situações diversas, em diversas patologias, em diversas circunstâncias, em diversos momentos da nossa vida. E também gostaria de enfocar, aproveitando a visão de Joana de Ângeles e a visão da psicologia, no que se refere a alguns aspectos que a gente poderia considerar como positivos da angústia, porque quando nós falamos sobre angústia, imediatamente nós lembramos de algo ruim. Falar em angústia, de certa maneira, para nós é como se estivéssemos falando num problema que precisa ser superado. E em muitos momentos, realmente, nós precisaremos ver a solução para determinadas angústias. Mas em outros, nós precisamos abordar essa questão dentro de uma outra ótica. Angústia é esse estado de mal-estar interior que pode ser definido em vários aspectos de maneiras diferentes, mas que de alguma forma se resume também como aquele aperto no peito, aquela sensação de opressão
pré-cordial, que muitas vezes pode ser confundida com patologias cardíacas, com patologias orgânicas, e que se define como esse mal-estar emocional que se localiza nessa área, que é a área da identidade, como eu gosto de reforçar sempre. Aqui está a nossa identidade, né? Embora a gente se acostume a dizer que nós estamos melhor representados pelo nosso cérebro quando a gente vai estudar o psiquismo, quando a gente vai estudar a medicina, a ciência, a psicologia, a gente mergulha no cérebro, né? A gente vai nos 3 andares do cérebro, desde o cérebro inicial ao cérebro intermediário, ao cérebro superior, e tenta achar a consciência no cérebro, porque ali estão todos os departamentos representados sob o ponto de vista físico. Mas quando toca de nós enfocarmos essa questão sob o ponto de vista prático, quando a gente pergunta alguma coisa para a pessoa, assim, quem é que fez tal coisa? A pessoa diz assim, fui eu, e toca no peito. Dificilmente alguém diz assim, fui eu, e toca na cabeça, ou em alguma outra parte do corpo, né? A gente toca no peito, dizendo, fui eu. Não foi, né? Fui eu. Não, fui eu. Não, fui eu. Isso diz alguma coisa, que de alguma forma nós estamos representados por essa área do sentimento, né? Por essa área da afetividade, por essa área da emocionalidade. Nós somos muito mais emocionais do que racionais, nós somos muito mais seres afetivos do que intelectuais. A nossa razão, ela se situa de certa forma numa região superior ao nosso plano emocional, mas o ser humano ainda é muito mais emocional do que racional. Nós somos muito mais emoção do que pensamento. Quando nos acontece alguma coisa, primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Quando pensamos? Tem muita gente que passa a vida toda sem pensar. Então nós somos, basicamente, do ponto de vista das entranhas da nossa identidade, nós somos muito mais emoção. Por isso que quando a gente se angustia, a gente diz assim, eu estou com uma dor no peito, uma dor na minha alma, no meu ser profundo. E realmente a angústia pode ser o resultado de sofrimentos e desestruturações. Muitas das angústias, e dependendo, diríamos, da intensidade dessa angústia, desse mal-estar, pode estar representado aqui uma perturbação, um transtorno, um distúrbio, uma doença, uma enfermidade. A angústia pode ser o resultado de perturbações. Uma pessoa que viva permanentemente angustiada, e em grande número das vezes sem um motivo óbvio, ou pelo menos evidente, é importante que, prestando atenção em si, tente buscar alguma explicação ou algum motivo que justifique o porquê está sempre angustiado, porque não é o esperado dentro da saúde mental que a gente viva sempre angustiado. E mesmo diante de determinadas circunstâncias, o grau de angústia pode estar determinando o distúrbio. Diante de situações comuns, uma angústia exagerada pode estar prenunciando problemáticas outras profundas que precisam ser analisadas. Não é por outro motivo que no oráculo de Delfos nós vamos perceber que Sócrates foi buscar a frase que será marcadamente aquela mais importante na história da psicologia, que é o conhece-te a ti mesmo, e que passará a ser também a frase mais importante da doutrina espírita, porque esse é o primeiro passo para o autoconhecimento e para as transformações que a gente pretenda ter a partir daí. Então, o conhece-te a ti mesmo começa pela área dos sentimentos. Conhecer-se não significa conhecer-se apenas nos seus pensamentos, nas suas ideias, no que acredita, no que deixa de acreditar. Sobretudo, importa que nos conheçamos primeiro como somos sob o ponto de vista emocional. O que sentimos, quais são as nossas reações, por que a gente sente determinadas coisas diante de determinados
fenômenos ou fatos da nossa vida, qual é a nossa resposta emocional, qual é a nossa tendência em buscarmos determinados momentos da nossa vida para nos situarmos, ou nas nossas convivências, enfim. Conhece-te a ti mesmo. E a angústia, ela poderá estar prenunciando que alguns sofrimentos, algumas estruturações estão em jogo. É assim que nós vamos encontrar angústias profundas nas depressões, como já vimos. Angústias fundamentais na síndrome do pânico, nas fobias, nos quadros de ansiedade, que denotam perturbações, como nós já abordamos em outra oportunidade aqui. Também as angústias existenciais, que são aquelas que permeiam o nosso dia a dia. Nós somos seres angustiados, predominantemente angustiados na nossa vida. Diante de determinados problemas, de determinadas circunstâncias, nós podemos adoecer por uma preocupação financeira, por exemplo, ou por uma preocupação de ordem afetiva no que toca à questão dos relacionamentos. Nós podemos adoecer de preocupação com o filho. Nós podemos adoecer se nós não conseguirmos parar de pensar em determinadas coisas, como no caso dos transtornos obsessivos compulsivos, geradores de muitas angústias, angústias atrozes, indefiníveis. Ainda outro dia uma pessoa me dizia: o pior tipo de sofrimento é aquele que a gente não tem coragem de dizer para os outros que tem, porque a gente imagina que só a gente tem. São os transtornos emocionais. São aqueles que a pessoa leva de forma sigilosa. São as angústias da alma. Esse é o pior tipo de sofrimento. Já encontramos pessoas que disseram assim: eu preferia ter um câncer, eu preferia ter uma patologia orgânica, do que sentir o que eu sinto. Porque se eu tivesse uma doença objetiva, eu sabia que eu iria tratar, que eu iria buscar o tratamento, tomava um remédio, sabia que eu estava na linha daquela solução. Às vezes, a gente tem um problema que a gente não sabe para que lado vai. E aí a gente entra em angústia. São as angústias exageradas as responsáveis pelos suicídios, pelos assassinatos, muitas vezes, pelas desordens sociais, pelas obsessões, pelas perturbações espirituais. São as angústias que nos fazem com que nós fiquemos trancafiados, muitas vezes dentro de casa ou dentro de nós, gerando patologias outras muito graves, de inibição da personalidade, de isolamento, de solidão, de bloqueio, de potencialidades. Nós somos seres bloqueados. Nós vivemos uma época, e tomara que dê tempo da gente falar bastante sobre isso hoje, que a gente geralmente apresenta para os outros as nossas angústias. Nós apresentamos para os outros as nossas pobrezas. Nós apresentamos para os outros as nossas misérias. Nós trocamos uns com os outros o nosso lado sombrio, angustiado, e muito pouco dividimos as nossas riquezas, muito pouco dividimos as nossas farturas, a nossa alegria, a nossa simpatia, a nossa solidariedade, o nosso lado bom, a nossa luz. Somos muito mais seres preocupados com a nossa sombra e muito mais descuidados da nossa luminosidade. Por conta disso, nós ficamos passando a tocha olímpica apagada uns para os outros. A tocha olímpica que anda nos países das nossas emoções e que deveria estar iluminando as consciências e trazendo alegrias. No entanto, ela tem trazido muito mais preocupações, protestos e discórdia, representando muito bem o que acontece na consciência, ou pelo menos no que diríamos nos arredores da consciência. Mas também nós podemos enfocar a angústia, que é tão desestruturante em algumas situações, sob um outro ponto de vista. Gostaria de dizer também que a angústia tem um aspecto estruturante. O que é isso? Nós vivemos uma época que, ao contrário de outras épocas na história da humanidade, em que nós aprendemos a pensar que a vida era sofrimento, que viver é sofrer, que viver é uma punição,
herdamos do pensamento religioso tradicional a ideia da culpa, do pecado. E por muitos séculos acreditamos que nós teríamos mais mérito se fôssemos tristes do que se fôssemos felizes. Por conta disso, a psicologia nasceu. Através das primeiras manifestações de profundidade da psicologia, segundo Freud, foi descobrido que nós somos seres potencialmente culpados quando nascemos, porque nós já nascemos herdando essa história arquetípica de culpas, de abominações da nossa consciência, que a reencarnação se encarrega de fazer com que a gente herde da gente mesmo esses conteúdos. No Deobar do século XX, a psicologia se encarregou de dizer assim: vamos parar de nos sentir culpados, vamos abdicar dos dogmas, vamos abdicar de todo o preceito rigoroso religioso que encarcerou o ser humano. E como qualquer movimento na história da humanidade, quando a gente rompe de uma estrutura que está muito arraigada, a gente normalmente recai num outro extremo, a gente vai para um outro oposto. Se nós estávamos até então culpados e descobrindo permanentemente que a vida é sofrer, as estruturas da modernidade disseram: não, o ser humano nasceu para viver livre e ser feliz. E no nosso ponto de vista, nós saímos de um erro e caímos no outro. Porque a vida não é sofrer apenas, mas a vida não é ser feliz apenas. A vida, viver, não é um parque de diversões apenas. Viver não é morar num hospital apenas. Porque viver é tudo isso um pouco. E saber transitar nessas várias possibilidades de forma o mais sábia possível que pudermos. Mas a grande verdade é que nós vivemos numa época em que, por efeito de compensação, como um pêndulo que saiu de um extremo e foi para o outro, nós temos ouvido algumas coisas muito perigosas que atribuímos à ideia de que você tem que ser feliz, você tem que ter sucesso, você nasceu para vencer, você tem que ser o número 1, você merece ser feliz, não se preocupe tanto com os outros, realize-se. É uma determinada psicologia do êxito que parece muito mais uma enfermidade, porque dá a ideia de que se nós vivermos no nosso mundo com algum tipo de sofrimento e de problema, nós estamos com alguma coisa errada na nossa vida. As pessoas, em geral, acreditam que se tiverem alguma enfermidade, se tiverem alguma dificuldade, se tiverem algum problema, tem alguma coisa errada com ela. Deus errou. Existe uma premissa de que se nós somos bons, só podem acontecer coisas boas conosco. E nós, em geral, acreditamos que nós somos bons. Então, se cria, nesse momento, uma perspectiva de intolerância à angústia. E, no entanto, a angústia, as angústias, os acontecimentos da vida, as situações difíceis que nos acontecem, elas têm também uma função. Elas têm uma finalidade, que é de estruturar-nos por dentro. Dificilmente uma pessoa cresce, uma pessoa se desenvolve, uma pessoa amadurece se ela não tiver sofrimentos, se ela não tiver angústias. Dificilmente nós amadurecemos e modificamos a visão da vida que temos de um ponto para outro se nós não passarmos por situações de dificuldade. É muito pouco provável que uma pessoa que esteja feliz, que esteja com situações amenas na sua vida, ela vá se preocupar em crescer, em mudar, em se desenvolver. Isso faz com que Joana de Ângeles diga que a ruptura com o passado só se dá mediante certo grau de crise e angústia. Nós somos seres que amadurecemos, em geral, via de regra, nas crises.
São nas crises que nós vamos modificando os nossos paradigmas. Quando nós estamos sofrendo, nós invariavelmente dizemos: Deus não existe. Se nós ultrapassarmos esse sofrimento e amadurecermos mais adiante, e mais adiante olharmos para nós e dizermos assim: não sou mais o mesmo, sou uma pessoa muito melhor, a gente vai dizer: foi graças àquilo que eu sofri, foi graças àquele sofrimento, àquela tristeza. Dificilmente alguém procura a doutrina espírita porque tudo esteja bem. A pessoa está passando na frente do centro espírita, está sem problema de dinheiro, vida afetiva está tranquila, não tem problema de saúde, os filhos todos estão ótimos, e a pessoa olha assim e diz assim: poxa, minha vida está tão boa, vou entrar nesse centro espírita para ver quem é que eu posso ajudar, o que eu posso aprender. Dificilmente alguém entra assim. Geralmente quando a pessoa chega, ela já chega aos pedaços, já chega em pedido de socorro, mediante um sofrimento, e jamais teria vindo de outra forma. Estou falando via de regra, em geral, as pessoas, né? Isso faz com que a gente tenha esse instrumento a nosso favor muitas vezes. Só que a gente só pode avaliar isso depois que passa, depois de um certo tempo de amadurecimento da nossa consciência. A angústia é, então, portanto, uma espécie de musculação emocional. Nós estamos na época das musculações, né? Nós fazemos os nossos exercícios, as atividades físicas para fortalecer a nossa estrutura física. E é muito bom que se faça, né? Para que a gente possa ter sustentação de saúde física por bastante tempo, ter vigor, ter resistência. Quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente sofre. Se a pessoa nunca fez uma atividade física e começa a fazer, qual é o primeiro resultado? É o prazer? O primeiro resultado é a dor. Outro dia a gente está doído. Por quê? Porque movimentou estruturas que estavam paradas. Tudo que está parado, que se movimenta, dói. É sinal que estava parado demais. Não é assim? Se a pessoa desiste na dor, ela volta para o ponto anterior onde estava. Continua paralisada. No entanto, se ela persiste, o que acontece com a dor? A dor vai sendo substituída pela sensação de prazer, porque na atividade física a gente vê muito isso. À medida que a gente vai pegando condicionamento, nós vamos nos sentindo mais dispostos, mais fortalecidos e com mais prazer. Essa é a resposta física objetiva para qualquer situação de ordem de desenvolvimento muscular, por exemplo. Sob o ponto de vista emocional é a mesma coisa. Quando nós estamos com uma estrutura paralisada dentro de nós, na nossa vida afetiva, e acontece um problema, é como se a gente tivesse ido para a academia. A gente começou a levantar o peso. Qual é a primeira sensação que a gente tem diante de uma dificuldade? É a dor. É o sofrimento. Muitas pessoas abandonam a academia da vida emocional, do desenvolvimento emocional, no primeiro dia. Uns ficam se lamentando, outros dizem que Deus não existe, outros se suicidam, outros criam mais problemas para si. É muito comum que a pessoa, por exemplo, chega ao final da tarde, ao invés de fazer uma caminhada e investir no seu físico, depois de uma determinada época, principalmente quando a pessoa faz isso e sofre, ela resolve achar, então, não, mas isso aqui é muito doloroso, então eu vou ir para um bar, vou beber. É mais fácil. Porque aí ela vai tentar ter o prazer de uma outra forma. O que acontece com ela? Ela se deteriora mais ainda. Né? Então, para que a pessoa tenha saúde física, ela precisa abrir mão de alguns prazeres mais imediatos, para que ela se desenvolva. Do seu ponto de vista emocional, a mesma coisa. Se a pessoa quiser realmente crescer e se desenvolver, ela precisa abrir mão de determinados vícios na vida mental. Senão ela paralisa e ela piora também. Então é assim que a angústia precisa ser apreciada por nós também sob o ponto de vista do crescimento. As dores, as doenças, os nossos problemas, as nossas dificuldades, eles existem para serem superados, é verdade. Mas também existem para serem compreendidos e serem aproveitados. A nossa tendência é que nos livrarmos logo do problema. Não é tão inteligente isso, é
interessante da gente avaliar cada situação e, a partir daquilo, utilizar isso para o nosso próprio crescimento. Esse primeiro ponto da angústia nos faz mostrar essa pequena figura, mostrando assim que os graus de angústia que a gente tem vão variar conforme alguns fatores. Quando nós nascemos, nós não nascemos iguais uns com os outros. Nós nascemos já herdando coisas que carregamos. A prova está aqui. Vocês acreditam que isso aqui é um espírito superior? Tem todo jeito, né? Porque quem disse que o superior não é mais atirado, né? Pode ser também, mas não gosta, né? Descolado, ele é sempre descolado, já nasceu pronto. Mas também a gente pode nascer anjinho e ser jogado numa lixeira. E isso pode determinar, pelas influências do meio, algumas respostas, alguns efeitos na nossa vida. Então, nós podemos, resumidamente, dizer que quando nós nascemos, nós já temos um temperamento que é também chamado de gênio. Nós já temos o gênio quando nós nascemos, que são sensações e motivações básicas e automáticas. São aquelas respostas espontâneas que são herdadas espiritualmente, ou seja, o espírito herda dele mesmo. É por isso que numa família, 2 filhos, um é anjinho e o outro é essa figura. Porque eles vêm de origens diferentes, eles herdam aquilo que foram, fizeram, sentiram e desenvolveram em outras oportunidades. O mesmo pai e a mesma mãe nessa vida. Isso é regulado genética e biologicamente, porque a genética regula isso também. A genética não regula apenas os caracteres físicos, mas regula também algumas características emocionais. Não é por outro motivo que a gente olha para uma criança depois de um certo tempo e já sabe que é filho do fulano, do ciclano, porque ele já apresenta alguns traços, alguns cacuetes, algumas respostas automáticas espontâneas que foram aprendidas, se não de forma genética, de forma profunda do inconsciente dos pais. O inconsciente dos pais interfere diretamente no desenvolvimento do inconsciente dos filhos. Só que cada um vai absorver no seu desenvolvimento de maneira diferente, conforme aquilo que traga de antes. Só que o caráter, ele vai ser um algo mais, que vai acontecer mais adiante no desenvolvimento das nossas possibilidades. E ele é gerado por influências externas sobre o temperamento. São as influências do ambiente, por exemplo, das pessoas, as experiências infantis. Ele é, portanto, aprendido com as vivências. E da soma do temperamento, que é o que a gente já traz, e o que a gente herda de nós e da nossa genética familiar, mas o caráter, que então é a influência do ambiente, a influência do meio e das circunstâncias, principalmente da vida atual, nós teremos a nossa resultante final, que é a personalidade, a nossa personalidade, que por fim é o jeito de ser da pessoa, o jeito final. Então, resumindo, a nossa personalidade é o resultado do nosso temperamento mais o nosso caráter. O temperamento que trazemos, principalmente, e o caráter que vai ser formado por todas as experiências. Essa visão ela é muito interessante, porque ela traz uma visão dinâmica sobre aquelas reduções que se tenta fazer. Ah, mas a pessoa é o que traz ou a pessoa é o que aprendeu? Ela é as duas coisas, ela é o resultado final de tudo isso. É por isso que um sofrimento, um fato que aconteça na vida de uma criança, ele pode resultar em doença num e em saúde no outro. Pode trazer um malefício para um e pode trazer um benefício para o outro. Se a gente pega
3 bonecos. Imaginem 3 bonecos. Um boneco de papel, um boneco de plástico e um boneco de metal. E a gente pega uma marreta de ferro e dá um golpe no boneco de papel. O que acontece com ele? Ele rasga. Se a gente pega a mesma marreta de metal e dá o mesmo golpe no boneco de plástico, o que acontece com ele? Ele amassa. E a gente pega o mesmo golpe e bate num boneco de metal, o que acontece? Sai uma musiquinha. Não é isso? Assim são os nossos filhos, assim somos nós. Assim é o espírito na evolução. Os acontecimentos são importantes, claro, ninguém gosta de levar uma marretada para produzir musiquinha. Estamos exagerando no exemplo, mas é para mostrar que os fatos em si não são determinantes finais das nossas consequências emocionais, que vai depender sempre daquilo que trazemos, daquilo que somos, daquilo que aprendemos, da nossa estrutura. Tem pessoas que são de papel, entre aspas. A gente dá uma marretada nelas, elas rasgam. Qualquer coisa rasga. Tem pessoas que têm uma personalidade muito suscetível. Tudo traumatiza. Tem outras que são de plástico. Saem e vivem amassadas. Tem gente que tem cara de amassado já. A gente olha assim, se amassou na primeira. Mas tem outros que não. Tem outros que quanto mais bate, parece que mais forte fica. Como será que nós somos, né? Às vezes a gente é de papel, às vezes a gente é de plástico, né? E às vezes a gente é de metal, também tem isso. Em muitas circunstâncias da vida nós também vamos variando de uma situação para outra. A influência dos pais era inegável, portanto, no desenvolvimento do nosso caráter, do nosso próprio temperamento e na nossa personalidade final. Eu quero me deter um pouquinho sobre isso também, porque muitos desses fatos de angústia e de todos os outros fatores emocionais que vamos desenvolver aqui são decorrentes de influências ambientais, influências paternas e maternas, familiares. Por quê? Porque, via de regra, a maior parte de nós está mais para papel e plástico do que para metal. Nós somos muito mais espíritos com suscetibilidades do passado do que estruturados pelas conquistas do presente. Por conta disso, as influências ambientais elas são mais determinantes de rasgos e amassos do que de estruturações. Ruther, no compêndio de psiquiatria, descreve 4 estilos de pais. Eu não vou passar por todos eles, vou citar mais ou menos em geral, porque senão não daria tempo. O autoritário, né? Que é aquele pai ou mãe que são rigorosos, que são tiranos, que são, portanto, autoritários. Os permissivos, né? Que geralmente são pais assustados, né? São os pais da nossa geração atual, assim, né? Em que em oposição a pais de uma geração passada que eram mais generais, assim, mais tiranos, esse agora diz assim, não, os meus filhos terão liberdade para não passarem pelo que eu passei, e aí os filhos ficam abandonados a toda sorte. Os pais indiferentes, que é o pior tipo de pais, porque antes de ser mandão, tiranizante, mas presente daquele jeito do que ausente total. Os pais indiferentes, nas pesquisas mostram, são aqueles pais que não se importam. Estão na base, essas características paternas e maternas, da delinquência. A delinquência, invariavelmente, surge da indiferença dos pais. Não que seja um resultado único. Temos sempre que considerar aquela equação inicial que a gente fez. E os pais ideais, diríamos assim, que são os recíprocos, que são os que compartilham momentos em via de mão dupla com os filhos, não perdendo nunca a posição de pais. Mas teremos, a partir principalmente dos pais autoritários, queria me deter um pouco mais nesses, dos pais autoritários, e também de pais permissivos, mas que apresentam em muitos momentos respostas autoritárias,
Porque muitas vezes nós temos comportamentos contraditórios dos pais. São pais que permitem tudo, até que toque na sua vida numa área que lhe prejudica, e aí ele toma uma atitude tiranizante, contraditória. Esse tipo de comportamento contraditório, ele gera uma confusão no desenvolvimento psíquico tremendo, porque ele deixa de ser aquele que permite tudo e para determinado momento dá uma de pai presente, de mãe presente, né? E normalmente, muitas vezes, quando ele faz isso, não é em benefício do filho, é em benefício das suas próprias conveniências, né? Isso pode estar refletindo, portanto, na infância. Irá refletir na infância essas várias possibilidades através de vários sintomas. Um deles é o humor deprimido ou irritável. A depressão na infância pode estar vinculada, relacionada a vivências infantis relacionadas a pais muito autoritários, por exemplo. Crianças que ficam absorvidas ou abafadas com o domínio, né, a dominância exagerada desses pais. Sensações de inutilidade ou culpa inapropriada. Crianças que se sentem já desde pequenas culpadas. Muitas vezes são o resultado, nós vamos ver depois algumas outras possibilidades além disso, de pais que, pela sua maneira de ser, desencadearam sentimentos de culpas nos filhos. Tem pais que não cansam de dizer: se tu sair mal na escola, tua mãe vai adoecer. É por culpa tua que isso aconteceu. Isso aí é o glacê do relacionamento, né? Porque na verdade isso é fichinha, tem coisas muito piores. Tem pais que dizem para os filhos: desde que tu nascesse, minha vida foi uma desgraça. Tem. Foi por culpa tua que eu estou nesse inferno. Se não fosse tu, minha vida era outra. E daí para fora. Burro, desgraçado, palavras elogiosas assim. Imagina, uma criança que cresça ouvindo isso, ela já se sente culpada por ter nascido. Porque o que os pais dizem para nós acreditamos. Porque são os nossos primeiros modelos de confiança básica que nós temos. Se a gente aprende a não confiar desde o início, a tendência a não confiar depois é muito maior. Sempre lembre que existem variados graus de evolução, mas que, via de regra, no grande totalizante da humanidade, essa é o resultado. Gerando, portanto, baixa estima. Ninguém gosta de mim, porque se os meus pais não gostam de mim, ninguém gosta de mim. Se quem mais devia me amar não me ama, provavelmente os estranhos que eu vou conhecer mais adiante, com muito menos motivo, vão me amar. Então esse mandato, esse clichê, esse registro mental, ele fica gravado, ele fica lacrado na personalidade. E precisará muito trabalho de autoconsciência e muitas vezes de psicoterapia profunda e persistente para que essas inscrições sejam substituídas por outras. Aí sim, passando pelo crivo da razão, da reflexão e do autoconhecimento. Fadiga diária ou perda de energia, nós já vimos isso na depressão. Muitas vezes uma criança, ela já apresenta quadro de perda energética, porque carrega o fardo de todas essas questões que nós estamos falando. Sério, eu falo uma coisa assim, não me amo. Tem crianças que acham que os pais amam quando eles fazem tudo. Isso é amar para eles. Né? E aí? Sim. Repita o conceito dessa criança que é amar. Você tem criança que tu diz não porque tu não gosta de mim, porque tu não é isso. Diz, a criança diz. Eu vou repetir a pergunta aqui para quem está no fundo. Às vezes ela faz uma colocação interessante, que às vezes tem crianças que só entendem que os pais as amam se os pais fizerem tudo o que elas quiserem. No momento que são contrariadas,
já sentem isso como uma falta de amor. Bom, eu diria assim, ó, que via de regra, a criança, quando ela é contrariada, ela não gosta. Mas pais que fazem tudo para os seus filhos, normalmente não têm filhos reconhecidos e filhos que se sentem seguros. Os pais que fazem tudo para os seus filhos têm de troco, geralmente, filhos irritados, que os xingam, que os ofendem, que os depreciam. Exatamente porque eles, no fundo, sabem que isso não é amor. O filho, no primeiro momento, principalmente o adolescente, eu não sei se vocês têm em casa, né? O filho diz assim: hoje eu vou sair. Tudo bem, vai, hoje é aniversário, tá, pode ir. Amanhã ele tem uma outra festa imperdível, que só vai acontecer uma vez na vida. Eu tenho que ir. Aí a gente cai na graça e deixa. No terceiro dia, ele tem uma reunião que só vai ter uma vez na vida. E aí a gente diz assim: não, tu já saísse ontem, anteontem, ontem, e hoje tu não vai sair porque amanhã tu tem aula. E ele vai sentir isso: tu não me ama, porque tu não deixa fazer as coisas. E vai sair, vai bater a porta, não vai querer jantar, vai dizer que nós somos os piores pais do mundo. E o que vai acontecer amanhã de manhã? Ele amanhece tranquilo. Vocês já passaram por isso? Que faz um teatrinho, faz uma cena. A gente parece que vai ter um inimigo mortal no dia seguinte. E no dia seguinte, surpreendentemente, ele acorda de bem com todo mundo. Porque no fundo ele precisava daquele limite que ele não sabe dar. Quem é que vai dar esse limite? São os pais. Então os pais, para verdadeiramente amarem, precisam estar preparados para serem, vejam bem o que eu vou dizer agora, entendam, para em determinados momentos serem odiados pelos filhos. Pais que não estejam preparados para serem odiados, entre aspas. O que eu quero dizer por odiados? É detestados, é dizendo: eu não queria ser teu filho, tu não gosta de mim, porque o pai do fulano deixa tudo, e eu não. Os pais precisam saber sobreviver a isso. Isso é um movimento psíquico. No fundo ele não acredita nisso. Resolve no outro dia de manhã alguém dar um tapa na cara do pai para ver o que ele faz. Ele se avança. Eu posso chamar de dele, mas ninguém fala do meu pai ou do meu irmão. Isso é amor. Então assim, a Elisa dizendo, né? Quando os pais deixam tudo, eles também sentem isso como abandono. Como não se importar, né? Quer dizer, a verdade, pode tudo, tanto faz como tanto fez. Aliás, muitas depressões na infância se devem a esse abandono. Pais que não ficam preocupados com seus filhos, do jeito que saíram e como é que vão voltar, estão abandonando os filhos, principalmente nessa vida perigosa que nós estamos. Então, isso é amor. Nós, em algum momento da vida, precisamos estar preparados para sermos execrados pelos nossos filhos. Porque no final das contas, isso é se importar. Claro que não vai ser aquele pai, vocês estão entendendo, né? Que vai só proibir, só vai dar conta, vai ser uma mala na vida do filho, não é isso. Mas ele precisa saber que em dado momento ele tem que ser pai. Os pais dizem assim: eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou amigo do meu filho. Amigo ele tem uns quantos? Ele precisa de pai, ele precisa de mãe. Ele acaba de decretar a orfandade do filho quando ele diz assim: eu sou amigo. E agora, cadê meu pai? Amigo dos pais. Né? E as pessoas se chocam, né? Quando a gente não é amigo, não é amigo da mãe. Quando a gente frisa que ser pai, ser mãe, é um certo choque. Não, tem que ser amigo. É em relação a essa noção de modernidade que se diz. Aqui, gente, ó. Aqui começamos a entrar numa coisa muito importante, que a par dessas circunstâncias emocionais, algumas pessoas, desde a infância, têm a sensação de que vão ser acusadas. Isso pode se dever a pais autoritários, mas pode também se dever a uma herança espiritual profunda, que em vidas passadas foram esculpidas no inconsciente na forma de culpas. Pessoas que tivemos encarnações em outras existências, portanto, em que tivemos erros graves na nossa conduta,
muitas vezes crimes que ficaram ofuscados, que passaram à margem da lei, situações que não foram reconhecidas, mas que nós carregamos na consciência e não fomos penalizados. Frequentemente, ao desencarnarmos e partirmos para o plano espiritual, podemos entrar em consciência de culpa. É aquele crime que não foi descoberto, é aquele erro que não foi descoberto, e que a pessoa ou o espírito passa a se culpar depois na reencarnação. Quando ele reencarna, ele pode reencarnar com esse sentimento de culpa por uma coisa que nessa vida ele não fez. Então está sempre com a sensação de que vai ser acusado. Existem algumas problemáticas emocionais que são muito sérias. Tem pessoas que dizem assim: eu já nasci me sentindo culpado. São pessoas extremamente criteriosas, rigorosas, e precisam fazer tudo certinho, porque não pode errar nada, porque se errar, tem a sensação de que vai ser condenado. Isso pode ser uma herança atávica de culpas anteriores, que não ficaram bem equacionadas, não ficaram bem resolvidas dentro do tribunal da consciência. Então, isso pode ocasionar, nós vamos ver depois, inibições. Inibições. Pode ocasionar uma timidez da pessoa. Em determinado momento, a timidez, que não é em si uma patologia, pode ser uma característica de personalidade, né? Joana de Ângeles fala sobre isso. Mas em muitos momentos a timidez, ela pode estar cruzando ou cursando com situações emocionais profundas de introversão exagerada que denotam situações anteriores que não ficaram bem resolvidas, né? Então a pessoa não se mostra, a pessoa tem uma certa dificuldade de se mostrar, exatamente por essa sensação de que ela está passando por um crivo de julgamento, e aí então ela se esconde. Algumas patologias, como sintomas ansiosos, fobias sociais, né? Podem estar com transtorno obsessivo compulsivo, estar cursando com essa dinâmica. Também existe a timidez disfarçada. Tem muita gente que é ruidosa, extrovertido, e não é extrovertido, é tímido, né? Que faz um barulho enorme para esconder o que na verdade carrega por dentro. Às vezes a gente vê muito isso aqui nos artistas. Excelentes artistas são capazes de protagonizarem papéis fantásticos no teatro, no cinema, na televisão. Mas quando eles saem do personagem e vão para a vida real, são extremamente tímidos. São pessoas que na verdade precisam ter um personagem para conseguirem conviver com uma personalidade que é muito mais frágil do que a verdade aparenta ser. É comum que os artistas sejam assim. É por isso que nós precisamos cuidar as pegadas que deixamos para trás. Aquilo que toca ao nosso relacionamento com os nossos filhos, a questão da influência dos pais que falamos antes. Porque eles vão reproduzir, na maior parte das vezes, não é aquilo só que falamos, né? São os nossos passos. Essa figura mostra bem isso, né? Quando a gente fala pais aqui, são os pais principalmente, mas também todos aqueles tios, avós e cuidadores que têm ligação direta, influência direta, e que às vezes são até mais importantes do que os pais na formação dos filhos, né? Então, é muito importante que a gente considere isso aqui. Eu quero também trazer para vocês uma experiência que pode ser muito rica, não sei se vocês já conhecem. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขา
อยากขอโทษก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Daí surgem as inibições, muitas vezes, desses comportamentos acentuadamente rigorosos, né? Essas posturas inflexíveis, que é diferente daquela autoridade que falávamos antes, as posturas, as definições que nós temos que ter firmes com os filhos. A inflexibilidade, ela é responsável muitas vezes também por esses fatores emocionais. Então, na inibição, há alguns sentimentos que precisam ser avaliados, como, por exemplo, a não aceitação de si mesmo, não se sentir aceito. O indivíduo inibido, ele tem frequentemente esse sentimento. Assim como o complexo de inferioridade, é frequente que a pessoa inibida se sinta muitas vezes inferior. Quantos são os pais, às vezes, que comparam os filhos ou comparam os filhos com outras crianças, dizendo que os outros são melhores, que os outros é que são bons, os outros é que são estudiosos, os outros é que são bonitos? Nessa característica, o isolacionismo, o esperado da nossa personalidade é que a gente possa se relacionar uns com os outros, sermos solidários, sermos sociáveis. O isolacionismo, ele estará denotando em grande número das vezes, a grande maioria das vezes, uma alteração, uma perturbação do nosso caráter, da nossa personalidade. Pessoa isolada, as principais doenças, elas são isolacionistas. Se nós olharmos a esquizofrenia, as depressões profundas, a própria síndrome do pânico, elas são isolacionistas. As pessoas, quando a gente adoece muito, a gente se isola. E a gente fica intolerante à convivência com os outros. Não queremos que chegue visita, não queremos que conversar com os outros. Quando a gente está muito assim, de não querer papo, não querer conversar, não querer receber visita, não querer sair, não querer fazer nada, é bom dar uma olhadinha para dizer, para um pouquinho, tem uma coisa errada. Que é da natureza humana, essa característica de sermos gregários, né? De sermos solidários. É natural que a gente precise para o crescimento do envolvimento com os outros. Só se desenvolve quem se envolve. Ninguém se desenvolve sem antes se envolver. Nós nos desenvolvemos na interação com os outros. Ninguém se desenvolve sozinho. Jesus dizia, vós sois o fermento que deveis heredar a massa. Nós somos o fermento. O fermento só é bom se ele estiver no meio da massa. Aí ele cumpre a sua função. Pode ser o melhor fermento do mundo, mas se estiver guardado dentro de um vidrinho no armário, ele não serve para nada. Então, o isolacionismo, essa tendência que muitas vezes nós temos de não nos envolvermos, de não nos preocuparmos, de não nos cruzarmos uns com os outros, estará denotando o cultivo de posturas perigosas para nosso crescimento. A pessoa acaba se tornando azeda, acaba se tornando atormentada. Não sei se vocês conhecem pessoas azedas. Aqui não tem, né? Aqui todo mundo é doce. Todo mundo é espírito evoluído. Né? Azedume. A pessoa naturalmente, ela vai se recolhendo as suas misérias e vai se amargurando. É uma tendência, e a pessoa não se dá conta. Isso é o que é o pior, a pessoa vai se enclausurando dentro de si e entra em tormento. Né? Começa a preferir atividades solitárias. Não está dizendo aqui que a pessoa não deva fazer coisas sozinha. Há momentos necessários que a gente fique só, que a gente faça as nossas reflexões, que a gente saia do mundo, faça as nossas meditações, tenha as nossas coisas pessoais. Mas
O esperado é que depois a gente retorne, né? Que a gente retome, que a gente deseje, que a gente sinta falta, né? Então, esse trânsito de uma situação para outra é o conveniente, é o saudável da vida emocional. Então, diz Joana que esse estado mórbido decorre de uma infância infeliz, pais autoritários, rebeldes e agressivos. Por receio de ser punido, recolhe-se assumindo posição de vítima. Então ela traz essa possibilidade que nós falávamos antes, desses dramas de infância que estão envolvidos, essas consequências da nossa inibição. E poderemos também encontrar pessoas inibidas, que são muito inibidas, mas que se a gente olhar para elas na primeira olhada a gente não identifica, porque elas se mostram agressivas. Não sei se vocês vão concordar, mas muitas vezes por trás de uma pessoa agressiva existe uma pessoa inibida, patologicamente. Que a pessoa usa aquela agressividade para se defender. Crianças que foram muito maltratadas, por exemplo, ou que passaram por muitos dissabores na infância, poderão ter a tendência, dependendo daquilo que tragam na sua herança pessoal, a serem mal-humoradas. Vocês já viram um cachorro que foi maltratado? Ou ele fica medroso, acuado, com o rabo no meio das pernas, ou ele fica feroz. Dependendo da raça, ele vira uma fera. Por quê? Quando se quer treinar um animal qualquer para rinha, para essas lutas, essas brigas de animais, eles geralmente usam os maltratos como forma de desenvolvimento, não é assim? Por quê? Porque aí, o que existe na origem, na profundidade da resposta agressiva? Existe o medo, existe o pânico de ser agredido. Então ele desenvolve essa coraça, desenvolve esse escudo da agressividade. Então muitas vezes pessoas que são raivosas, mal-humoradas, para a história dessa pessoa, que ela tem motivos de sobra para ser daquele jeito. Não que justifique, mas que a gente possa compreender, ter essa compreensão. Pessoas que apresentam essa face negativa, que é o mais comum do nosso dia a dia, estão na maior parte das vezes se defendendo de agressões. E como nós temos uma autoestima, ou melhor dizendo, uma baixa estima, nós interpretamos que essa agressividade ela é pessoal. E na maior parte das vezes não tem nada a ver com a gente. Vocês nunca passaram pela situação de estar andando na rua, de repente passam por uma pessoa que é vizinho de vocês. É aquele vizinho, não sei se vocês têm, um vizinho antipático, aquele que vocês passam. Se vocês não cumprimentarem, ele não vai cumprimentar. E vai fazer vocês terem a sensação perfeita de que estão fazendo, de que ele está fazendo um favor de cumprimentar vocês. Eu passei por uma experiência fantástica. Na época eu passava por um determinado momento da minha vida, quando eu fui vizinho de uma determinada pessoa, que ele estava sempre na frente da casa. Porque tem gente que engraçado não fica na frente da casa, né? Fantástico. A gente sai para trabalhar e está sentado na frente da casa. E quando volta, está sentado na frente da casa ainda, né? Olhando para ver quem é o próximo que vai passar, sempre na janela, assistindo. E eu tinha um negócio com essa pessoa, porque quando eu passava, a pessoa tinha aquela cara de poucos amigos, assim, e aquela cara de nojo, sabe como é? Olha pra gente assim, parece que a gente fez alguma coisa de errado. E nas primeiras olhadas que eu não conhecia, eu já saía com aquele sentimento recíproco, assim, né? Tomara que ele se rale também, né? Porque essa cara assim, conhece mais e tinha aquela onda espírita de fraternidade, assim, vocês conhecem, né? E só que com o tempo, né, eu fui tentando, poxa, todos os dias eu passo aqui e ninguém se cumprimenta. Depois do quinto dia, quando a gente passa por uma pessoa, se a gente não cumprimenta, já é falta de educação. Vocês já repararam. Alguém tem que cumprimentar. Já se viu mais 2, 3 vezes, aí eu resolvi tomar a iniciativa. A primeira vez que eu cumprimentei, foi um olá, óbvio, né? Oi. Não veio nada de resposta. Nem um chá cachorro. Assim. Aí eu tive
aquele pensamento cristão, né, de quem deseja que o próximo tenha todas aquelas coisas boas no seu futuro. E disse, mas que cara, o que ele está pensando? Quem é que se acha que aí não tem nada para fazer, fica parado dentro dessa casa, passa com um vagabundo, sustentado pela mãe, e ela tá pensei tudo de bom, assim. No outro dia eu passei de novo, assim, e provavelmente, ultrapassando a minha incapacidade espiritual, algum anjo bom chegou do lado e disse assim, experimenta de novo. Tenho certeza que não fui eu que quis. Tenho certeza que foi uma inspiração. E eu naquele momento, eu vinha decidido a olhar, fazer de conta e passar reto, assim, tipo para a vingança. Veja como eu sou bom. E aí, então, na hora eu olhei e disse, bom dia. Ele olhou para mim e fez assim. Aquilo não foi um cumprimento, foi um rosno. Mas um cachorro rosnando. Aquilo veio assim, um som gutural assim, da vida. Era uma coisa que vinha do abismo, assim, do umbral, assim, o umbral das trevas. Mas saiu uma coisa, viu um som, saiu pra fora alguma coisa dentro dele. Eu achei que ele ia vomitar agora. Mas eu entendi, então, provavelmente foi o anjo bom mesmo que chegou perto de mim e disse, não, isso foi o que ele melhor pode fazer. Essa aí vamos dizer assim, é a obra-prima dele nesse momento. Aí eu notei uma coisa interessante. Nos outros dias, quando eu dobrava a esquina, e ele estava no meio da quadra, ele já ficava olhando para mim, esperando que eu cumprimentasse ele. Que era para ele conseguir me cumprimentar. Então eu olhava, né? Não estava trabalhando ainda, o psiquiatra geralmente só trabalha quando entra no consultório, mas ali eu já estava fazendo uma análise profunda. Então eu estava dobrando ali a esquina, olhava e ele já estava assim. Aí eu olhava e dizia, bom dia, e aí ele começou a ser diferente. Oi. 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 E eu naturalmente tenho essa tendência a ser mais expansivo, né? Oi. Bom, resultado da ópera. É uma amizade fantástica que se formou ali. Porque não chega tanto. Mas na verdade assim, ó, não dá, né? Também milagre não existe. Mas ele já me cumprimentava, agora eu não perdi o contato. Ele já me cumprimentava. E já tinha vezes que eu fazia que ele cumprimentar, trancava e ele caía nesse cara. Oi! Como é que vai? Tudo tranquilo? Ficou nisso. Mas é fantástico, porque nós temos uma síndrome de pobreza do nosso psiquismo herdado por nós mesmos, muito negativo, de acharmos que nós não somos grandes coisas. Então, quando nós somos tratados assim, nós confirmamos isso e ainda dizemos, a humanidade não merece o E Jesus, ele era o grande maestro que nos ensinava que, independente do jeito que as pessoas nos tratam, nós temos que ser diferentes. Não esperando que a resposta seja sempre positiva, mas tendo sim uma esperança de que ela possa ser melhor. Porque se tem uma coisa que eu aprendi no decurso da minha profissão é de que as pessoas podem ser melhores. Por piores que elas sejam, elas podem ser melhores. A grande maioria de nós temos coisas muito boas guardadas dentro de nós, mas nós estamos acostumados e treinados a apresentarmos apenas as coisas ruins. E por conta disso é que nós nos relacionamos muito mal e temos como respostas um verdadeiro abandono de nós mesmos. Somos pessoas que passamos a viver dramas profundos nesse pessimismo institucionalizado no nosso mundo moderno e de todas as épocas, de isolamento pessoal e de autoabandono. Porque no momento que nós desacreditamos uns dos outros de que as pessoas podem ser melhores, nós nos abandonamos. E a pessoa que acredita que os outros não valem a pena, ela
em dado momento ela deixa de se responsabilizar por si mesma. E é esse o grande problema. Quando nós nos abandonamos, nos revoltamos, colecionamos o azedume que já falamos antes, ficamos concentrados no nosso próprio drama, perdemos o contato com a realidade objetiva e com o convívio social. Aqui, nesse momento, quando nós estamos perdendo o contato com a realidade objetiva, achando que nada vale a pena, que o mundo está daí para pior, nós perdemos essa esperança, perdemos essa possibilidade de sabermos que as pessoas que carregam esse miasma, essa aparência antipática, na maior parte das vezes, tenho certeza, tiveram infâncias cruéis, foram maltratadas em grande número de vezes, tiveram pais que não souberam, talvez porque tenham tido infâncias assim também, né? Não porque fossem maus ou que sejam maus, mas que também por não saberem fazer de outro jeito, recapitularam as suas experiências e reeditaram na educação dos seus filhos, traduzindo grandes dramas. Eu conheci um cidadão, uma pessoa que eu admirava muito por ser um escritor da nossa área, muito conhecido pelas obras dele. E certa feita eu o conheci em Porto Alegre, ele era uma pessoa vinculada, um familiar meu lá. E eu tive muita curiosidade de cumprimentá-lo, porque eu gostava muito das obras dele, gosto das obras dele. E certa feita eu encontrei numa ocasião social e esse familiar meu apresentou ele para mim. E quando ele foi apresentado para mim, eu tive também uma experiência semelhante de ele me cumprimentar de uma forma muito aparentemente daquele tipo chacachorro, assim, que eu falei para vocês. Assim. Pessoa antipática, pessoa que não coincidia aquilo que escrevia com aquilo que ele era. Eu olhei para ele e tive de novo aquela onda de fraternidade que vocês. E saí dali, ele não deu atenção. E quando a gente não recebe atenção, quando a gente não recebe um valor, normalmente nós reagimos muito mal. Nós somos ainda muito frágeis, muito inseguros na nossa autoestima para conseguir sobreviver a um tratamento que não foi aquele que a gente esperava, né? Então, quando a gente não recebe aquela consideração que a gente julgava, a gente se revolta, a gente fica mal. Eu fiquei assim. E quando eu vinha voltando para Pelotas no outro dia, esse meu irmão que mora em Porto Alegre disse: olha, o fulano está indo para Pelotas, né? E tu não quer dar uma carona para ele? Eu pensei isso, eu digo, eu quero, eu vou colocar ele no carro e quando chegar na ponte do Guaíba, eu abro a porta e atiro ele. Não vou dar carona coisa nenhuma, então eu pensei assim, no fundo, mas baseado no que eu falei antes, vamos lá. Quando ele entrou no carro, ele entrou do mesmo jeito que estava no carro. Parecia que ele estava fazendo um favor para mim. Estava dando a carona, dá-me forças, Jesus, né? Mas não desisti. Fui tentando conversar, puxei assunto daqui, puxei assunto dali, não rendia nada, não rendia muito. Digo, mas que muralha é essa que precisa ser derrubada, né? Bom, lá pela altura de Camacuã, mais ou menos, ele demorou um pouco. Ele começou a me falar que ele tinha perdido os pais muito cedo, aprendeu a se defender sozinho, né? Foi muito maltratado na infância. E é claro que eu não perguntei por que ele era daquele jeito, mas na verdade ele foi dizendo ao natural e a gente tem experiência foi vendo por quê. E eu descobri depois, meu irmão falou que ele tem uma obra beneficente, anônima, em Porto Alegre, que dificilmente um de nós tem. Ele ampara no anonimato crianças abandonadas. Que foi a história dele. Aí eu já não perdoei. Até perdoei dele ser antipático. Porque ele é melhor do que eu. Ele faz coisas que eu não faço. Então, antes de julgarmos uma pessoa, pelo menos tentar saber um pouco da história da pessoa. Porque quando a gente sabe da história da pessoa, a gente olha de outro jeito. Né? O que passa a entender.
Quando a pessoa está envenenada pelo próprio pensamento, sintoniza com mentes semelhantes, obsessões, somatizações. A pessoa que se mergulha no rancor, na amargura, ela sintoniza com espíritos inferiores que vão estar aumentando mais ainda esse universo negativo de distúrbios, de desordens na mente. E esse é o grande perigo do desenvolvimento dessas estruturas negativas que nós não cuidamos e inadvertidamente vamos semeando, cultivando e mantendo dentro de nós, porque quando nós estamos assim, nós já não estamos sozinhos. Quando nós estamos assim, nós estamos envolvidos por legiões de mentes inferiores que estão incrementando, amplificando, aumentando essas sensações, esses sentimentos e esses comportamentos. Então, a pessoa que tem essa sintonia de envenenamento mental, ela está em processo obsessivo. São pessoas que fazem somatizações muito intensas. Reflete no corpo físico, são as doenças psicossomáticas, que é um dos assuntos do curso, que nós vamos ver mais adiante. Muitas das somatizações são resultados desses estados mórbidos, mentais e emocionais que vão sendo cultivados ao longo do tempo, e o organismo manifesta fisicamente depois, através de uma perturbação orgânica, o resultado desses quadros mórbidos, apresentando na forma de doenças as mais variadas possíveis, desde as úlceras gástricas, as úlceras pépticas, as desordens emocionais, as alterações como enxaqueca, as alterações de pele e por aí fora. Os sintomas alérgicos, os homeopatas estão especializados nesse assunto, porque tem como nunca que o campo espiritual, perispiritual, ele fica minado. E aí a gente entende a mensagem do grande mestre, quando ele orientava que a cura tem que ser de dentro para fora, a cura verdadeira, a cura definitiva. Né? Que todo tratamento, seja ele qual for, precisa da adesão profunda e comprometida do paciente, na busca da melhora de si mesmo, de dentro para fora, porque ele será o grande protagonista dessa vida. Que na origem da maior parte das doenças nós temos essa dinâmica. Não seja pelos fatos da vida presente, serão pelos fatos das vidas anteriores, cujas situações já vêm gravadas dentro de nós. Mas quando nessa atual encarnação nós ainda reforçamos o nosso comportamento através dessas posturas mórbidas, nós dificultamos o processo. Então, resumindo, dizendo de forma sucinta, muitas das doenças e sofrimentos que nós temos nessa vida, nós não precisaríamos ter. Não são nem expiações, e nem sequer precisariam ser provas, porque são construções voluntárias das nossas decisões internas equivocadas, que nós, sem nos darmos conta, vamos cultivando. Então, estamos falando, gente, em psicologia de Joana de Ângeles hoje, sobre postura mental, emocional, sobre o jeito que a gente precisa prestar atenção que a gente está tendo, na convivência uns com os outros, e desenvolvermos, aproveitarmos esse ambiente aqui que nós temos hoje, né, para puxarmos de dentro de nós aquele indivíduo escondido, mas não aquele escondido tímido, que se acha que é ruim, mas aquele escondido que é bom, aquele escondido que pode ser feliz e que pode fazer os outros felizes também. De não ficar esperando que os outros sejam assim com a gente, nós temos que ser assim com os outros, e tenho certeza que isso é contagiante. Pega mais rápido a raiva, a irritação, o mau humor, o pessimismo. Pega mais rápido. Por quê? Porque a resposta é coletiva. E a gente desacredita que a gente possa ter uma resposta diferente, que os outros possam ser diferentes. E que se os outros não forem diferentes, que basta que a gente seja diferente, porque pelo menos uma criança vai aprender dentro da nossa casa a ser mais simpática, a ser mais feliz, a ser mais alegre, a distribuir coisas positivas. Estamos acostumados a distribuirmos as nossas misérias. Nós precisamos treinar, distribuir coisas boas. E isso começa nas mínimas coisas. Claro que a gente não está sempre bem para isso.
Claro que agora não vai sair distribuindo alegria o tempo todo. Não dá, tem horas que a gente não está assim. Mas não precisa estar sempre mal. Tem horas que a gente precisa mudar a cara, que a gente precisa mudar o jeito, que a gente precisa chegar de um outro jeito nas outras pessoas, né? Para poder modificar esse quadro severo. O maior beneficiário disso não serão os outros. Somos nós mesmos. Vamos ver mais uma coisinha aqui então, para nós fazermos uma apreciação muito interessante. Esse vídeo que eu quero mostrar para vocês, esse mesmo, pode escurecer um pouquinho mais. Ele mostra um fato, né, uma história verdadeira, uma história real de um rapaz que se colocou nos Estados Unidos no meio da rua com um quadro na mão dele dizendo abraços livres. E ele estava estava dando de graça abraços, né? Assim como a gente distribui as nossas violências, ele resolveu dizer que estava distribuindo abraços. Vejam o resultado disso, é muito interessante. You come to me, but I don't like illusions. I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding this heart in hand. It's all
deixo a sugestão, já que nós estamos num curso que se propõe a que a gente treine as coisas boas, que a gente faça isso também aqui. Que a gente possa, porque aqui também o abraço é livre, o abraço é gratuito.